o Botafogo. Ufa! Foi ali, o Danilo, na Bacia das Almas. Na Bacia das Almas. Fez um gol nos acréscimos e venceu o Carabobo na Venezuela. E aí agora segue vivo na luta pela classificação. Mas não foi exatamente bom, né? Assim, não foi um grande jogo do Botafogo, tal, lá. Tá com 6 pontos ainda em terceiro lugar. Agora tem mais 2 jogos pela frente para tentar a classificação. Os dois em casa, mas com os 2 melhores times do grupo, né? Ao menos a jogar em casa, o que é uma boa. Mas foi suado, hein? E lembrando que aí tem mais um jogo, eu não lembro se é hoje ou amanhã, entre Universidade do Chile e Estudiantes. O Botafogo tá com 6 pontos, mas tá com um jogo a mais. Então a situação vai mudar um pouquinho ainda desse grupo pra gente ver. Agora, o desempenho do Botafogo está muito abaixo, né? A gente viu a aposta do Textor de repente começar de novo a temporada um pouco depois, já achava que ia achar jogadores no mercado da mesma forma que ele achou no ano passado, e aí sabe que não é tão simples assim. O Renato Paiva já até está fazendo alterações, o Arthur já foi para o banco, o Patrick de Paula já voltou para o banco, mas não está achando o time ainda, não consegue fazer o Botafogo ser consistente da maneira que a gente viu. E, querendo ou não, a expectativa fica com a mesma do ano passado, porque o Botafogo é um time que ainda assim, a gente fica falando aqui sobre as saídas e tal, mas o Botafogo meteu dinheiro de novo nessa janela. Sim. Não foi que foi uma janela humilde ou está fazendo contenção de gastos, não, contratou de novo, vai ter chegado agora no meio do ano para tentar, de repente, melhorar um pouco, mas ainda assim está muito abaixo. E ontem, de novo, né, sofreu contra um time da Venezuela. Tudo bem, fora de casa, mas não dava para sofrer, tanto que o Carabobo é o último, longe aí, né, dos demais, e com o gol nos acréscimos, mas é aquilo, tá vivo e precisa agora de 2 vitórias jogando dentro de casa contra os 2 melhores, Estudiantes e Universidade do Chile. O Botafogo está no mesmo patamar que eu digo quando eu falo que o Corinthians é um vexame por estar fora da pré-Libertadores, por estar correndo o risco de ficar fora da Sul-Americana. O Botafogo não pode se dar o luxo de não se classificar para a próxima fase com o investimento que tem, com tudo que tem. E agora o Tio Sam, como diz a torcida do Botafogo que pichou a parede, está sendo cobrado. Mas por enquanto no Instagram dele, sem acusações de manipulação, só falando do Crystal Palace, do Lyon, que aliás ele está ferrado com o Lyon também, na França. Botafogo muito abaixo do que ele devia estar entregando agora. O jogo é hoje mesmo, Universidade do Chile e Estudiantes em Santiago às 21 horas. Então, o investimento, gastar dinheiro não significa fortalecer. Isso, exato. Ele perdeu o Almada, ele perdeu o Luiz Henrique, ele perdeu o Júnior Santos e ele perdeu o Tiquinho também. Não era titular, mas lá no Botafogo era importante para aquele elenco ali. Saiu o Igor Jesus, entrava o Tiquinho, a coisa continuava funcionando. Então ele perdeu esses jogadores porque ele quis, porque é dele, ele perdeu porque ele quis. Sim. E investiu, ok, gastou dinheiro, pôs dinheiro no mercado, mas isso não significa que o time ficou fortalecido. A minha visão o Botafogo é bem mais enfraquecido do que era no ano passado. E outra coisa, o Textor é um falastrão. Ele é um personagem que não colou. Na minha visão, não colou, não faz bem pro futebol brasileiro, não faz bem para nada. Na minha visão, se esconde quando a coisa pega, aí faz uma vitória, sai com frases de efeito, tentando debochar de um, de outro, de um time, de outro. E como o Danilo falou, agora não tem mais manipulação, não tem mais nada. Cadê as acusações que ele fez? Ele provou alguma coisa? Vai ficar por isso mesmo? O cara tentou manchar a imagem do São Paulo, do Palmeiras, de jogadores do São Paulo, de jogadores do Palmeiras, e vai ficar por isso mesmo? Tá tudo certo? Esquecimento? Não, ele tem que se explicar ainda, não pode passar batido, não. O cara tem que se explicar, meu. E a galera pichou lá. Onde está o ano? Começa quando? Ele largou o Botafogo, eu tô falando isso desde o começo do ano. Ele largou o Botafogo e os caras continuam acreditando nele. Tá demorando pra torcida do Botafogo abrir o olho. Parece que tá abrindo agora, né? Ele foi lá, tirou a foto do cheque da Libertadores e pegou o cheque imediatamente e falou: Lyon, vem cá que eu vou te salvar. Arranjei um negocinho aqui. Deixa eu ouvir o Mauro também, mas vamos colocar só na tela os resultados de ontem da Libertadores. Carabobo perdeu para o Botafogo por 2-1. São Paulo venceu o Alianza Lima por 2-0. O Racing do Mauro meteu 4 no Bucaramanga, também está arrumando para a classificação. 27% de posse de bola, ganhou de 4-0. 27%. Isso não é legal não, né? Fortaleza venceu por 4-0 o Colo-Colo e também se deu bem, porque ganhou também no tribunal
o jogo de ida, então ele fez 7 gols contra Agora o Colo-Colo. joga o Bucaramanga em casa, E agora joga contra o Bucaramanga em casa. E o San Antônio Buru perdeu para o Peñarol por 3-0. O Peñarol, que estava ali em terceiro lugar, também já dá um pulinho rumando para a classificação. Fortaleza também agora uma situação bem mais tranquila. Mauro, você quer... O Fortaleza e o Racing deve se classificar. Quando eu falo que é ruim o time ganhar com 27% de posse de bola, é que o time tem uma dificuldade enorme para propor o jogo. E vai fazer 2 jogos em casa agora. Aí foi em casa que perdeu para esse mesmo Bucaramanga. E ontem ganhou. Só joga assim. Tem gente que quer o técnico do Racing aqui no Brasil. Eu gostaria muito que alguém contratasse. Sério, pode levar. Os caras têm bandeirão dele, adoram ele, fazer o quê? É um tema um pouco mais complexo, não vem ao caso agora. No caso do grupo do Botafogo, acho que hoje o empate seria melhor para o Botafogo. Se a Laú vencer, ela vai a 10 pontos, é só ganhar do Carabobo, faz 13, o Botafogo não alcança mais, nem o Estudiantes. Então o time chileno, vencendo hoje, está praticamente classificado, né? O empate manter os 2 próximos, né? E a tendência, né, o jogo mais decisivo é o jogo do Estudiantes ali, né? Que é o time que está junto ali com o Botafogo. E esses jogos serão no Rio de Janeiro. E o Botafogo vai ter que produzir mais, evidentemente, para ganhar esses jogos. Agora, já que o Danilo falou sobre a questão do Lyon, no noticiário lá da França, o cenário que é pintado do Lyon é muito preocupante. O time está praticamente fora das competições europeias, não é só da Champions, não, de todas, né? Houve uma mudança de técnico, não resolveu, Paulo Fonseca. Então o time deve, se pegar alguma competição, talvez pegue Conference League, que não deve ser o bastante. Tem ainda a ameaça de rebaixamento. Nesse momento ele está rebaixado pelo fair play financeiro, para traduzir de forma mais fácil, né? Uma série de questões lá, de metas que tem que atingir, que não atingiu. Pode ser que ele resolva, pode ser que não resolva. E aí a gente vai pensar, o que vai acontecer se o Lyon foi rebaixado, ou se o Lyon não foi rebaixado, mas não for competição europeia, o que vai comprometer as suas receitas? O que vai acontecer com a holding? Consequentemente, o que vai acontecer com o Botafogo? A gente não sabe. A gente não sabe. O pessoal que está pichando o muro achando que é uma coisa muito simples, acho que não está enxergando o tamanho do problema. Tem até a questão do IPO, que não sai nunca, né? É muito difícil conseguir viabilizar. Ele queria um time da Premier League para poder viabilizar o IPO, não rolou. Os Crystal Palace têm 45% aproximadamente das ações. Ele não vendeu, não consegue comprar outra parte, os caras não vendem para ele, então ele não tem um time na Premier League. Tentou o Everton no ano passado, não conseguiu comprar. Foi comprado pelo dono da Roma, que é um outro americano. Então, a situação do Lyon, que é um time grande da França, é terrível, é terrível. É muito preocupante, em campo e fora. E isso vai respingar como dos outros times, como é o caso do Botafogo. Lembrando que o clube, o Botafogo de Futebol Regatas, entrou em recuperação judicial. O que vai acontecer com a SAF do Botafogo? É a pergunta que se faz. E essa coisa dos investimentos, a gente tem que lembrar que esse montante de dinheiro que é colocado, ele geralmente inclui o quê? A compra do Wendel, que vem no meio do ano, e do Arthur, que na prática foram trocados pelo Luiz Henrique, né? Sim. Na prática foi uma troca. Na prática foi. O Luiz Henrique foi, que aí a operação... Não, eu vendi por tantos milhões, mas é uma operação separada. Entrou um valor aqui. Tudo bem. Mas na prática, se você olhar... Você me dá 2 notas de 5, eu te dou uma de 10. Exato. É a operação separada. Vamos imaginar que tem uma compensação, né? Então, deu a de 5, 2 de 10, mas uma de R$2. Quer dizer, tem um complementozinho ali, mas não muda muita coisa. Na prática, foi trocado o Luiz Henrique, que ele não conseguiu levar para a Europa de volta, né? E o Almada, gente... Nenhum dos dois. Eles nunca foram jogadores do Botafogo. São jogadores da holding que passaram por aqui para fazer ponte para chegar no time francês. Um ficou, o outro não pôde ficar, não deu certo, foi para a Rússia e aí conseguiram 2 outros jogadores que a gente não sabe. O Wendel, ele veio para o Botafogo no meio do ano com alguma promessa de ir para a Europa? Porque é difícil sair do Zenit, como era difícil sair do Shakhtar antes. Eu sempre lembro o caso do William. O William não conseguia sair do Shakhtar. O Chelsea era louco para contratar. Aí ele foi para o Anji, da Rússia. Aí o Anji foi uma bolha que estourou rapidamente. Aí o Chelsea conseguiu contratar o William, que depois voltou para o Corinthians, agora depois voltou para a Inglaterra. É difícil sair do Zenit, porque o time é muito rico, o time é rico, é da Gazprom, não falta dinheiro, os caras não liberam muito fácil. Então pode ser que o Wendel venha também com uma promessa de ir para a França, a gente não sabe, isso não foi falado. Então o Wendel vem para ser jogador do Botafogo ou fazer um semestre? Porque até para técnico eles têm feito isso, né? O Bruno Lage está reclamando que no contrato dele tinha a garantia de que ele voltaria a treinar um dos times da Europa, do técnico. Então, assim, tem muitas perguntas no ar e a gente não sabe onde que isso vai dar, mas o torcedor do Botafogo deveria ficar mais atento ao noticiário do Lyon, porque eles estão muito conectados, estão muito ligados. E uma coisa pode perrar na outra. O que vai acontecer? A gente não sabe ainda. Vamos fazer mais um breve intervalo aqui na TV, mas eu fico trocando figurinhas com você no chat do YouTube. Na volta vamos falar do Flamengo, que joga hoje, precisa ganhar,
E do Palmeiras, que está mais tranquilão, joga no Paraguai. Já voltamos.